E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora com mais um review de Goddess Bless You From Death, com a resenha do episódio 8, 9 e 10. E aqui a série claramente entra em sua reta final, consolidando tudo o que vinha sendo preparado desde o início. O romance entre o Shin-ha e o Tupi deixa de ser apenas apoio emocional e passa a influenciar diretamente as decisões da investigação. O caso criminal avança ainda mais e se ancora na origem do ritual, e o sobrenatural já estabelecido se torna cada vez mais pessoal, atravessando passado, família e identidade. Foram episódios muito bons, né? Aqui nada acontece isoladamente, cada revelação puxa outra, cada escolha tem peso e os personagens passam a lidar menos com o mistério em si e mais com as consequências de não poder mais evitá-lo. Bora lá comentar tudo. O episódio 8 começa com Shin-ha fazendo aquilo que ele sabe fazer melhor quando está perdido, tentando organizar o caos pela lógica. Ele conversa com os policiais, revisa informações, cruza dados e é nesse esforço quase desesperado de racionalização que surge a confirmação incômoda. Tankun realmente desapareceu. Não é mais suspeita, não é ausência temporária, ele sumiu de verdade. A única coisa concreta que resta é a localização da casa de um parceiro ligado a ele, uma pista que parece promissora, mas já nasce contaminada pela sensação de atraso. Antes que Shin-ha consiga avançar, o telefone toca, é Sei. A notícia atravessa a ligação sem amortecimento. Dalin recebeu uma embalagem. Dentro dela, a boneca, aquela mesma boneca que não ameaça, não avisa, apenas marca. Dalin oficialmente agora faz parte da lista do assassino, e a partir daí, o caso deixa de ser apenas uma investigação policial para se tornar uma corrida contra um padrão que insiste em se repetir. Mais tarde, Shin-ha e Tupi vão até a casa desse parceiro, o Arit. Quem os recebe é a irmã dele e a conversa já começa pesada. Ela revela que o Arit é viciado em apostas, que acumulou dívidas com vários credores e que vinha sendo ameaçado de morte. Não há surpresa na fala dela, apenas cansaço, como se tudo aquilo fosse o resultado previsível de escolhas ruins feitas por tempo demais. Dentro da casa, as pistas se empilham, várias embalagens endereçadas ao Arit deixadas ali como lembretes silenciosos. Em uma delas, a confirmação mais temida, a boneca ligada ao ritual. A percepção muda imediatamente, não se trata mais de prevenir algo que pode acontecer. O ritual já estava em curso, o Arit não era apenas um nome no caminho, ele estava no centro dele. Perto de uma nova cena de crime, o sobrenatural intervém sem cerimônia. Um fantasma se comunica com Tupi e revela onde está o corpo de Arit. Shin-ha não vê, não ouve, mas confia. O corpo é encontrado dentro de um freezer, com os olhos e a boca costurados, repetindo exatamente o padrão dos assassinatos anteriores. Não há variação, não há improviso, é uma assinatura. Junto ao corpo, um celular. Nele, a voz de Tankun cobrando dinheiro, exigindo, pressionando, ameaçando o Arit. A ligação entre os dois fica evidente, mas ainda não é o suficiente para fechar o caso. Tudo aponta para Tankun e ainda assim algo não encaixa por completo. Enquanto Shin-ha e Tupi voltam para casa tentando reorganizar as peças, King vai até o apartamento de Sei para ajudar ele e Dalin disse para Shin-ha que faria. King deixou claro para Shin-ha que fará tudo certo a partir de agora, que ele não precisa se preocupar. É uma fala que carrega mais intenção do que certeza, um gesto de alguém que sabe que perdeu espaço, mas ainda se recusa a sair do jogo. Quando Shin-ha se reencontra com Tupi, o tom muda, ele agradece a ajuda, reconhece que Tupi foi essencial naquele avanço. Tupi aceita o agradecimento e fala que merece uma recompensa. Ele então coloca uma pulseira de flores silvestres no pulso de Shin-ha, um gesto delicado, quase fora do lugar no meio de tanta violência. Em seguida, Tupi provoca, dizendo que conhece todos os tamanhos de Shin-ha, com aquela naturalidade perigosa de quem já perdeu qualquer pudor emocional. Shin-ha reage do único jeito possível, chama Tupi de tarado, meio escandalizado, meio derrotado, porque claramente já é tarde demais para fingir compostura. A cena não vira piada gratuita, vira intimidade. É esse tipo de troca meio perversa, meio reveladora, que mostra como a relação deles já está confortável o suficiente para existir, mesmo cercada por morte, rituais e fantasmas que não respeitam o horário comercial. No apartamento de Sei, Dalin e Sei continuam desconfiados de King, especialmente depois de ele ter incriminado injustamente Tupi. Ainda assim, Sei lembra que King é o líder da investigação, eles dependem dele, gostem ou não. King, por sua vez, diz que vai provar que eles podem confiar nele, como antes, quando eram amigos, e que vai protegê-los de verdade. No reflexo do espelho, a fantasma da mulher do sorriso macabro aparece. King vê e escolhe ignorar. Shin-ha começa a questionar o padrão dos assassinatos, não pode ser apenas o dia da semana. As vítimas anteriores tinham ligação com a casa Santan, mas Dalin e Jump não têm.
Por que eles foram escolhidos? Essa pergunta passa a guiá-lo mais do que qualquer pista concreta. Jump inclusive está passando muito mal e os médicos apenas falam que ele precisa descansar, eles não sabem explicar o que está acontecendo. Um amigo sugere que pode ser algo sobrenatural. Ao ir buscar os remédios de Jump, a mulher do sorriso macabro aparece novamente para um amigo de Jump. Ele também ignora, como se negar fosse uma forma de defesa. Na casa de Sinha, Tupi lembra que ainda está esperando sua recompensa. Diz com naturalidade que só pensa em Sinha e que ele pode conversar com ele sobre qualquer coisa. Sinha então desabafa, diz que precisa entender como o assassino escolhe as vítimas, porque do contrário, eles só vão continuar chegando depois, recolhendo corpos. É Tupi quem aponta o caminho mais óbvio e mais necessário. Se querem entender tudo, precisam ir à origem, a primeira cidade onde aquele ritual macabro aconteceu. Sinha concorda. Tupi decide que, por essa ideia, agora quer duas recompensas. Dá um selinho, Sinha se rende, o beija com mais entrega e os dois passam a noite juntos. No dia seguinte, Tankun retorna à casa Santan, talvez buscando proteção, talvez querendo roubar de novo, só que em vez disso é capturado pelo líder e pelos fiéis do local que o entregam à polícia. No interrogatório, Tankun afirma que não é o assassino, diz que é apenas um apostador que emprestou dinheiro ao Arit, mas não o matou. King e Serra não acreditam. Tankun insiste que não sabe de nenhuma das mortes, mas confirma que as outras vítimas eram discípulas da casa Santan. Acrescenta ainda que não estava na Tailândia, pois havia viajado para um cassino no exterior. Mais tarde, King diz a Sinha que não vai desistir dele, mas também não vai impedi-lo de ir com Tupi. Reforça que eles são um time e que Sinha não deve enfrentar tudo sozinho. Sinha e Tupi seguem então para a primeira cidade, onde Tupi cresceu. Lá encontram seus tios, que o tratam como filho e ficam genuinamente felizes ao vê-lo acompanhado. Eles tratam Sinha como namorado de Tupi, e Tupi não só não nega, como se mostra feliz com isso. Sinha fica tímido, deslocado, mas visivelmente tocado. Eles convencem Sinha a dormir ali. Tupi se aproveita da situação, mas de forma honesta, diz que só quer ficar com Sinha, namorar, viver aquilo com calma. Sinha responde que precisam encerrar o caso primeiro. Tupi aceita, diz que pode esperar por ele, e se deita ao lado dele, sorrindo. Na manhã seguinte, o tio de Tupi conta que, anos atrás, um xamã realizou aquele ritual na região, com o objetivo de estender a própria vida. Havia um policial responsável pelo caso, mas de repente ele enlouqueceu. A conclusão é inevitável, eles precisam ir atrás do fantasma desse xamã que morreu há anos. Ao chegar à antiga propriedade do feiticeiro, o clima muda, o lugar pesa. Tupi pede que Sinha fique do lado de fora e confie nele. Sinha fica preocupado, mas atende ao pedido. Sem ele ali, os fantasmas se manifestam e cercam Tupi. Tupi está cercado pelos fantasmas, sozinho, dentro da antiga propriedade do xamã. Não há pressa na cena, e isso é importante. A série entende que esse é um momento de revelação, não de susto barato. Tupi se protege, recitando seus mantras, mantendo a calma, tentando impor algum tipo de ordem espiritual àquele espaço que claramente não respeita regras humanas. O xamã finalmente se manifesta e é direto. Para continuar, é necessário um sacrifício. Tupi não hesita muito, ele oferece o próprio sangue. É um gesto pequeno, contido, mas significativo, não heróico no sentido clássico, e sim coerente com quem já entende que a ajuda dos mortos tem um custo. É nesse diálogo que vem a grande virada conceitual do episódio. O xamã revela que o primeiro ritual não aconteceu há 15 anos, como se acreditava, mas há 25 anos. Um erro de cálculo que muda completamente a escala da tragédia. O ritual macabro tinha um objetivo claro, extensão de vida. Os assassinatos serviam para roubar a força vital dos sacrificados e transferi-la para quem realizava o feitiço. O policial citado anteriormente pelos tios de Tupi finalmente ganha contornos mais nítidos. Ele perseguiu um ladrão até a casa do xamã e acabou sendo esfaqueado por uma lâmina enfeitiçada, o que condenou sua vida. Os fantasmas vieram buscá-lo e também seu filho. Para impedir isso, ele passou a fazer oferendas aos espíritos tentando adiar o inevitável. Uma dessas oferendas foi a própria esposa. O ritual exigia mutilações específicas, os olhos costurados para que o espírito não pudesse ver nem buscar, a boca costurada para que não pudesse amaldiçoar ninguém. Além disso, o feitiço concedia controle sobre fantasmas, o que explica tanta repetição dos assassinatos quanto a frieza do método. Mas o xamã deixa claro, esse policial não é da cidade, e mais do que isso, é destino de Sinha e Tupi o encontrarem, porque se não o fizerem, todos morrerão. Quando Tupi retorna, Sinha percebe imediatamente o ferimento em sua mão. A preocupação é imediata, quase desproporcional, e Tupi tenta minimizar, dizendo que está bem, que agora ao menos sabe o que o assassino quer. Sinha não compra essa calma e decide levá-lo ao hospital. O cuidado aqui é menos policial e mais pessoal, obviamente. Enquanto isso, Sei diz a Dalin e Mac que vai cuidar bem de Dalin. Mac, como sempre, provoca, comenta que talvez fazer méritos, oferendas ou qualquer coisa do tipo não faça mal. Dalin, inseguro, acaba levando a sério. A série usa esse momento quase banal para mostrar como o medo começa a infiltrar decisões pequenas, porque o Dalin decide ir para onde, gente? Para casa Santan. Na delegacia, o clima é outro. O pai de King aparece
aparece e não mede palavras, chama todos de incompetentes, diz que está envergonhado por ter colocado o próprio filho no comando do caso para resolver rapidamente problemas dos poderosos e nada está funcionando. King tenta argumentar, diz que eles estão progredindo, o pai não se interessa, afirma que vai assumir o caso pessoalmente. É uma cena que expõe com clareza a hierarquia de poder e o quanto King, apesar de tudo, continua sendo um peão dentro de algo maior. No hospital, após Tupi ser tratado e levar uma bronca sincera de Sin-Ha, ele lembra de mais um detalhe revelado pelo xamã. O filho do policial estava doente, o ritual não era apenas para salvar o pai, mas também para manter o filho vivo. Isso muda completamente a linha de investigação. Sin-Ha e Tupi decidem investigar a ala pediátrica do hospital. Talvez ali esteja a chave para descobrir quem é esse filho. Por causa disso, eles precisam ficar mais um dia na cidade. Tupi começa a insinuar que Sin-Ha está planejando algo adulto com essa estadia extra. Sin-Ha corta, diz que eles não são namorados ainda. A frase cai mal. Tupi emburra na hora. Quase decide dormir em um quarto separado. Quase. Só não faz isso porque Sin-Ha não permite. Mesmo emburrado, Tupi aceita ficar. Mesmo chateado, Tupi continua cuidando de Sin-Ha com atenção. Sin-Ha agradece. E é nesse momento que King aparece, despertando um ciúme imediato em Tupi. King revela que seu pai vai assumir o caso muito em breve. Sin-Ha reage, dizendo que não vai permitir que Tupi seja incriminado novamente. King responde com franqueza amarga. O pai dele faz o que quer, não escuta ninguém. Sin-Ha pede que King consiga um mandato para investigar o hospital, depois de explicar tudo o que descobriram. Eles combinam de ir juntos no dia seguinte. King faz questão de deixar claro que ele também vai. De volta ao quarto, o ciúme de Tupi fica evidente. Sin-Ha percebe e explica que não chamou King, que não fez nada de errado. Tupi se vira de costas, Sin-Ha o abraça. É um gesto simples, mas decisivo. Tupi admite que se sente ameaçado por King, teme que Sin-Ha volte para ele, sabe que King gosta dele, mesmo assim diz que vai tentar ser maduro. Sin-Ha responde com firmeza calma, não importa se King gosta dele ou não, isso é a escolha dele. Diz que com King ao lado deles, eles podem encerrar o caso mais rápido e então oficializar o namoro. Se Tupi quiser, ele anuncia para todo mundo, mas impõe uma condição quase doméstica. Tupi tem que dormir com ele na cama naquela noite. Sin-Ha o enche de beijinhos, Tupi derrete, a tensão se dissolve. Na investigação da ala pediátrica, Tupi vê novamente a fantasma da mulher do sorriso macabro, mas decide não contar a Sin-Ha nem a King, porque negar a observação sobrenatural dessa mulher, gente, parece que nesse episódio virou esporte coletivo, né? Então que eles descobrem que o filho do policial tinha uma doença autoimune e registros médicos de até 3 anos. Isso significa que agora ele estaria próximo da idade de Tupi. Os registros também confirmam, tudo remonta a 25 anos atrás. É uma pista sólida. Conversando com o diretor do hospital, eles descobrem que uma enfermeira chamada Shabá era esposa do policial e que desapareceu exatamente 25 anos atrás. Tupi então diz a Sin-Ha e King que ele acha que Shabá é a fantasma que ele vê. A investigação segue para a delegacia, onde eles precisam lidar com um antigo funcionário alcoólatra, o tenente Cat. A abordagem é dura. Cat revela que a enfermeira era esposa do sargento Atikun, que já está morto. Tupi não os acompanha nessa parte. A fantasma atacou sua tia e ele foi verificar se ela está bem. Seus tios, aliás, deixam claro que aprovam completamente o relacionamento dele com Sin-Ha. Sozinhos, Sin-Ha e King escutam mais revelações de Cat. Tankun fugiu depois de uma briga com a esposa e acabou matando-a acidentalmente. O corpo só foi descoberto semanas depois, e como ela não tinha família, não houve investigação. A briga começou porque ela o acusou de traição com a enfermeira Shabá. Eles decidem abrir uma nova investigação. Enquanto isso, Tupi liga para Sin-Ha avisando que está voltando. Antes que consiga sair, a fantasma da mulher do sorriso macabro o prende no quarto. As luzes começam a piscar, o ambiente se fecha, mais uma vez Tupi é atacado. Só que mais uma vez ele é salvo por um espírito feminino desconhecido. Dessa vez a mulher não apenas aparece, ela se coloca como escudo, literalmente interpondo o próprio corpo espiritual entre Tupi e a mulher do sorriso macabro. É uma proteção ativa, desesperada, quase maternal, que dá a Tupi tempo suficiente para fugir. Ele corre pelo corredor em pânico, o som dos passos ecoando como se o prédio inteiro estivesse vivo, e é nesse momento que Sin-Ha surge, o alívio é imediato. Tupi conta que, mais uma vez, aquela mulher espírito apareceu para protegê-lo. Sin-Ha escuta em silêncio, com aquela mistura de preocupação e impotência de quem já entendeu que há coisas que não pode controlar, só acompanhar. De volta ao hotel, King pede para conversar com Sin-Ha em particular. O tom da conversa não é acusatório, nem defensivo, é confessional. King revela que foi obrigado a permitir a transferência de Sin-Ha, porque se não o fizesse, seu pai teria encontrado um jeito de incriminá-lo e expulsá-lo da polícia. King sabe que ser policial é o que Sin-Ha ama, é o que o define, e foi por isso que ele tomou essa decisão, mesmo sabendo que Sin-Ha provavelmente o odiaria. King lembra que eles prometeram, no passado, sempre proteger um ao outro. Ele abraça Sin-Ha e admite que aquela foi a pior decisão de sua vida, e diz, sem rodeios, que o ama. Sin-Ha escuta tudo
tudo com atenção, sem raiva explosiva, mas também sem romantização do passado. Ele diz que as memórias deles nunca vão desaparecer, mas as cicatrizes também não. Diz que seguiam em frente e que se King tivesse contado a verdade desde o início, eles poderiam ter enfrentado aquilo juntos, mas King escolheu fazer tudo sozinho. Por fim, Sinha deixa claro, eles só podem ser amigos. King aceita, não sem dor, mas aceita. Quando Sinha volta para o quarto, pergunta a Tupi se ele não quer saber sobre a conversa. Tupi responde com calma que ele confia em Sinha, que o que importa é que Sinha voltou para ele e isso por si só já é uma escolha. Sinha confirma, o enche de beijinhos carinhosos, quase infantis de tão ternos. Eles dormem juntos, ainda assim, Tupi não consegue afastar da mente a imagem da mulher espírito que o salvou. Ao amanhecer, Tupi diz a Sinha que precisa conversar com o tio antes de voltarem para Bangkok. No início, o tio se recusa a falar, mas Tupi insiste, conta tudo, as vezes em que foi protegido, os ataques, o perigo que se aproxima. Diante disso, o tio finalmente revela a verdade. A mulher que tem protegido Tupi o tempo todo é sua mãe. Anos atrás, ela foi amante de um policial e engravidou de Tupi. Acreditava que seria acolhida, mas o pai de Tupi fingiu que eles nunca existiram. Ferida, ela decidiu mudar de cidade, buscando um recomeço longe de fofocas, mas numa noite apareceu na casa da mãe com a manga da camisa coberta de sangue, tremendo, chorando. Entregou Tupi a ela, pediu que cuidassem dele e o confiou ao grande monge. Depois disso, ela foi capturada pelo assassino e transformada em mais uma vítima do ritual. Teve os olhos e a boca costurados. O grande monge não queria que Tupi soubesse de nada disso. O principal suspeito por trás de tudo é o próprio pai de Tupi, o sargento Atikun, dado como morto há muitos anos. Essa revelação entra em choque direto com o que Tankun havia sugerido durante o interrogatório com Mac e o que o Mac contou para o Sinha, que ele acha que Atikun pode estar vivo, que ele forjou a própria morte. Sinha encontra Tupi profundamente abalado, o conforta, diz que ele não é o pai dele, que Tupi é uma boa pessoa e que não tem culpa alguma, mesmo que venha a ser filho de um assassino. Diz que família é quem ama, quem protege, quem fica, e que para ele a família de Tupi é clara, ele, né gente, ou seja, o Sinha é a família de Tupi e o Tupi é a família de Sinha. É um momento muito doce, gente, o Tupi se acalma, um beijo apaixonado acontece, intenso, carregado, e a gente tem a primeira vez que o Sinha diz que ama o Tupi, né, mesmo indiretamente ele disse, e isso pesa muito, né, a gente vê os dois permanecendo juntos, determinados a continuar a investigação. Enquanto isso, em Bangkok, se interrompe um ritual que Dalin estava realizando na casa Santan. Dalin tentava lidar com os fantasmas por conta própria, uma escolha tão desesperada quanto perigosa, como o próprio Sei aponta. Ele o tira dali, deixando claro que se preocupa com ele. Caminhando pelos arredores, os dois chegam a uma câmara fria, um local ideal para conservar corpos. A ideia se encaixa com o que haviam discutido mais cedo. Se o assassino precisa matar uma pessoa por dia para completar o ritual da semana, ele precisa manter os corpos em condições semelhantes até o momento final, quando são pendurados na árvore. Os fiéis da casa Santan aparecem e expulsam a polícia, acusando-os de profanar um local sagrado e desrespeitar o mestre. De volta à delegacia, o pai de King dá uma coletiva de imprensa, anuncia que assumiu o caso e que o principal suspeito está sob custódia. O discurso não dura muito em termos de estabilidade narrativa. Tankun é atacado na cela pela mulher do sorriso macabro, que o mata de forma violenta, batendo sua cabeça repetidas vezes contra a mesa. Mesmo assim, o pai de King encerra o caso oficialmente, falando ali pra mídia, né, pra população, que o Tankun era o serial killer. E ainda tem a pachorra, gente, a cara de pau de ameaçar o Sinha. A decisão soa não apenas precipitada, mas perigosa. Como Sinha já havia dito, os assassinatos não acabaram, e quando a verdade vier à tona, o peso dessa mentira vai cobrar seu preço. E eu tô muito ansioso, gente, pra gente ver o pai do King se fudendo, entendeu? E não é no bom sentido, gente, é no mau sentido mesmo. Quero que esse aqui se exploda muito. Longe dali, Song termina de editar o vlog de Jump e seus amigos, até que um deles surge. Sem aviso, ataca Song com um bastão de beisebol, joga ele no chão e o mata com várias pancadas na cabeça. É um assassinato brutal, seco e surpreendente, Brasil. Vocês esperavam isso? No dia seguinte, Sei liga para Sinha com uma nova informação. O DNA de Tupi foi comparado e deu correspondência com alguém, um rapaz chamado Bon, um dos YouTubers presentes na cena do crime dias atrás. A implicação é imediata. Tupi e Bon podem ser irmãos. E sim, gente, esse garoto que surtou e assassinou o Song com o bastão de beisebol é o Bon, que pode ser o irmão do Tupi aí. Nesse momento, o episódio 10 de Goddess Bless You From Death chega ao fim. Bom, gente, Sinha chega a esse arco final visivelmente deslocado do lugar de controle que sempre tentou ocupar. A lógica ainda é seu ponto de partida, mas já não é o suficiente, e ele sabe disso. Psicologicamente, Sinha amadurece quando aceita que não pode salvar todo mundo sozinho, nem resolver tudo pela força da razão. O movimento mais importante aqui não é investigativo, é emocional. Ele aprende a confiar, a dividir decisões e a reconhecer que seguir em frente também significa abrir mão de antigos vínculos sem apagar o que eles foram. Tupi, por sua vez, atravessa os episódios
episódios mais difíceis da própria identidade. Ele deixa de ser apenas o mediador espiritual do grupo e passa a encarar o peso de sua origem, do sangue e da herança emocional que carrega. Psicologicamente, Tupi amadurece quando entende que não é definido pelo pai nem pelo ritual, e sim pelas escolhas que faz. O cuidado constante com Sinha, mesmo quando está ferido, com ciúmes ou abalado, mostra alguém que ama sem negociar a própria sensibilidade. King permanece como um personagem em tensão constante entre afeto, culpa e poder. Ele não é um vilão clássico, mas também não é vítima. Sua psicologia é marcada pela tentativa de controlar danos depois que eles já aconteceram, muitos por culpa dele, né? Enquanto a relação do Sinha e do Tupi, gente, pra mim, ela evolui de apoio mútuo para escolha consciente. Não é mais refúgio nem fuga do horror, é parceria. Sinha encontra em Tupi um lugar de descanso emocional, alguém que não exige certezas absolutas. Agora, falando do geral aqui dos 3 episódios, gente, pra mim, do ponto de vista narrativo, esse arco funciona justamente porque desloca o centro da história. Já não se trata mais de descobrir quem é o assassino, mas de compreender por que esse ciclo insiste em se repetir. A série acerta ao tratar o ritual não apenas como um dispositivo de horror, mas como resultado direto de escolhas humanas movidas por medo, egoísmo e desejo de controle. O sobrenatural aqui não surge do nada, ele é fabricado. O maior mérito desses episódios está em não oferecer conforto fácil. As respostas não vêm como alívio, mas como peso. Cada verdade revelada traz junto uma perda, uma fratura emocional ou um conflito ético que não se resolve apenas com justiça institucional. A série demonstra consciência de que seu desfecho não pode ser apenas sobre punir culpados, mas sobre responsabilidade emocional, sobre quem escolheu agir, quem escolheu calar e quem pagou o preço por isso. Se o final conseguir sustentar esse mesmo equilíbrio entre terror, investigação e romance, Goddess Bless You From Death se coloca como forte candidata aos melhores boys loves de 2026. A produção mostra domínio ao usar com inteligência o orçamento disponível, explorando bem a atmosfera, silêncio, efeitos especiais, tensão psicológica, maquiagem, a violência, toda a parte macabra da trama, né, se aproveitando dessa trama adulta, pesada e pouco complacente de uma forma exemplar. E bom, gente, em relação ao episódio 8, 9 e 10 é isso que eu tinha pra comentar, e agora, como sempre, irei comentar preview do próximo episódio, mas respeito que não quer spoiler do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Um beijão. Pra você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 11 de Goddess Bless You From Death. Vamos lá. No próximo episódio, a investigação cruza um limite emocional importante. Tupi pergunta pra Sinha como um policial pode se apaixonar pelo filho de um assassino. A pergunta não é acusatória, é existencial. Ela expõe o medo de que o amor aqui também carregue culpa e herança. Enquanto isso, o rapaz que havia surtado anteriormente inicia um novo ritual, indicando que o ciclo não apenas continua, mas como se fragmenta em novas mãos. Tupi identifica a próxima vítima, é alguém que nasceu numa segunda-feira, reforçando a lógica ritualística que organiza os assassinatos. As investigações avançam e eles chegam à conclusão de que existe um depósito de preservação de corpos na Casa Santan, um espaço pensado não apenas para matar, mas para manter, esconder e controlar. A possibilidade mais inquietante surge nesse ponto. Uma das vítimas pode ainda estar viva. Gente, tô muito ansioso pro episódio 11 de Goddess Bless You From Death. Lembrando que ele não é o famigerado episódio 11 de Goddess Bless You From Death, porque essa série aqui, ela vai terminar no episódio 13. Beleza, Creuza? Então, maravilhoso. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. E se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal. Assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníacos de pé. Muito obrigado aos membros do canal, vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!